que você abrisse a palavra de Deus no livro de 1 João, capítulo 2. A gente vai ler do verso 3 até o verso 6. 1 João, capítulo 2, verso 3 ao verso 6. 1 João, capítulo 2, verso 3 e 6. Antes da gente ler esse texto, vamos fechar mais uma vez nossos olhos e pedir a direção de Deus para este culto. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Você veio aqui com algumas expectativas de aprender algo, de colocar em prática durante a semana, para que você possa ser um vitorioso. E Deus, em nome de Jesus, vai surpreender você. Pai querido, quero agradecer a Ti pela Tua presença neste lugar, pelo Espírito Santo de Deus que tem liberdade de agir nas nossas vidas. Quero repreender toda a ação do diabo na tentativa de trazer distração, de trazer alguma coisa para o nosso coração, para que essa palavra não fique gravada em nós. A gente tem muito para aprender nessa noite e que em nome de Jesus a nossa mente possa estar aberta e nosso coração possa estar preparado, prontinho para receber a semente da Tua palavra. Que em nome de Jesus, ó Deus, eu possa estar me usando como servo do Senhor para trazer um recado ao coração dessas pessoas e para o meu coração. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. E no texto que nós vamos ler, 1 João capítulo 2, verso 3 e 6, a gente vai aprender algumas coisas importantes durante a ministração, não é longa, é curta, mas que necessária para que você possa sair daqui com uma lição nova para a sua vida. No início do culto, o Tony falou algo muito importante. Ele falou um pouquinho de uma pregação do Senhor Jesus. Ele estava ministrando a palavra, ele estava falando, ensinando o povo. E muita gente começou a sair, como o Tony falou, porque entenderam que a palavra estava sendo dura demais. Irmãos, a palavra de Jesus ela é dura porque ela nos prepara para nós vivermos a vida eterna. A gente poderia vir aqui e falar palavras que talvez só alisasse teu ego, só fizesse um carinho em você, e você saía daqui achando que está tudo certo, que a vida que você está levando está correto. E muitas vezes você vindo, só alisando o seu ego, só alisando você, e na verdade você estava precisando ser repreendido por Deus, porque talvez tem coisas erradas na sua vida que você precisa mudar. Nós, de forma alguma, em nome de Jesus, no meu ministério, isso nunca vai acontecer, irmão. Se tiver palavras duras para ser ministrada, a gente vai ministrar palavras duras, porque em nome de Jesus a gente precisa aprender a ser verdadeiramente cristão. E aqui, em nome de Jesus, nós não queremos ter uma igreja, nós não estamos aqui simplesmente para ter uma igreja cheia. Hoje a igreja está linda, está cheia, mas não é simplesmente para isso. É lógico que isso alegra o nosso coração e é é responsabilidade nossa, é uma missão nossa. Nosso ministério é isso, pregar a palavra de Deus. Mas irmãos, que esteja aqui aquelas pessoas que realmente querem pagar o preço de serem verdadeiramente cristãos. E em nome de Jesus, a gente sempre vai falar da palavra e doa quem doer, irmão, porque eu quero que você venha junto com uma multidão de pessoas morar a eternidade no céu. Amém? E esse texto, a lição que nós vamos aprender hoje, vai ser um pouquinho sobre os passos de Jesus. A gente não vai entrar assim, é muita coisa, a gente poderia ter um monte de pregações falando sobre experiências vividas por Jesus e que nós devemos também ter para trazer um crescimento para as nossas vidas. Mas eu me apeguei a algumas coisas e a gente vai começar lendo o texto que você já achou em 1 João capítulo 2, verso 3 e 6, que diz assim, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Tem outro texto que está em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Não precisa achar não, que eu vou ler, ele é bem curtinho. 1 Coríntios 11, 1, que diz assim,
o apóstolo Paulo dizendo: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Irmãos, na tua Bíblia, na minha Bíblia, eu falei isso na sexta-feira, no dia da vigília, na casa de recuperação, e eu queria voltar a falar novamente aqui. Na minha Bíblia, na tua Bíblia, não tem nenhum livro que foi escrito por Jesus. Não tem. Se você pegar a tua Bíblia aí, você vai ver que no primeiro, segundo, terceiro e quarto livro do Novo Testamento, são 4 homens de Deus que escreveram sobre Jesus. Mas Jesus, ele não se preocupou em escrever algo, em deixar registrado algo com o seu próprio punho dos seus ensinamentos. O Espírito Santo de Deus tocou na vida de alguns homens que conviveram com Jesus, só Lucas que não, que Lucas ele fez uma investigação da vida de Jesus e escreveu o Evangelho segundo Lucas, e os outros 3 conviveram de perto com Jesus e escreveram sobre ele. Mas Jesus não escreveu nada, irmão, porque tudo aquilo que Jesus ensinou, ele tinha a responsabilidade, ele tinha a missão de não simplesmente falar, mas viver aquilo que ele estava falando. As atitudes de Jesus, o testemunho verdadeiro de Jesus, a prática de vida de Jesus, é que faz com que hoje, mais de 2000 anos de quando ele veio aqui na terra, faz nós estarmos reunidos no nome dele para glorificar e exaltar o nome dele. A prática de vida de Jesus foi que mudou toda uma geração. A prática de vida de Jesus que marcou uma geração, e todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz estão prontos para poder morar a eternidade com ele. Todos nós, irmãos, por causa do sacrifício de Jesus e pela vida que Jesus levou. Todas as palavras de Jesus, elas são importantes e mexem conosco porque ele viveu cada palavra que ele disse. Nós temos que aprender com Jesus, nós sermos verdadeiramente cristãos. Infelizmente, às vezes a gente lê um texto bonito, a gente escuta uma palavra, a gente fala algumas palavras bonitas, mas muitas vezes, irmãos, nós não estamos vivendo como Jesus viveu cada palavra que saiu da boca dele. Você precisa mais do que nunca, para você ter uma vida abençoada, uma vida cristã abençoada, você precisa andar nos passos de Jesus. Você precisa aprender a forma que Jesus viveu aqui na terra e colocar em prática na sua vida. Não é só pôr em prática no domingo, não é só pôr em prática no sábado, quando você está na sua casa, ou domingo, quando você está se preparando para vir para o culto, mas é durante todos os dias da sua vida, você procurar pôr em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Se você não fizer isso, irmão, se você não faz isso, você está sendo enganado pelo diabo, achando que na tua vida está tudo certo e que você não precisa de mais nada. Por isso, em nome de Jesus, que você possa abrir seu coração nessa noite e ficar preparado para ouvir aquilo que Deus tem para você, e que você, mais do que isso, que você possa colocar em prática esses ensinamentos. Nós precisamos, irmãos, andar como Jesus andou. A gente tem que colocar em prática na nossa vida aquilo que o apóstolo Paulo disse nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Nós temos que todos os dias nos parecermos mais com Jesus. Mas é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é no problema que você está tendo na sua empresa, é um problema que você está tendo na tua casa, diante das lutas que você enfrenta todos os dias na tua vida, você precisa ter a mesma postura de Jesus. Jesus, ele é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, que Jesus, quando ele veio para esse mundo aqui, diz a palavra de Deus que ele se esvaziou de toda a divindade, ele deixou de lado todos os poderes, tudo aquilo que ele tinha de Deus na vida dele, ele não usufruiu disso para vir aqui nessa terra. A Bíblia diz que ele se tornou como homem, como eu e você, para mostrar para nós que é possível a gente viver a vida que ele viveu. Ele não foi aqui, você não ache que Jesus foi o que ele foi aqui, porque ele era Deus. Não, porque a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua divindade, irmão. Ele viveu tudo aquilo aqui como homem, como eu e você. Quando ele teve momentos de ira no coração dele, a Bíblia diz que ele irou, mas ele não pecou. Mas a ira fez parte da vida dele, porque ele era homem, mas ele não pecou na sua ira. É possível, irmão, você na sua ira, você não pecar. Jesus veio para nos ensinar e mudar o estilo de vida que as pessoas estavam vivendo. E hoje, se você está aqui, é porque Jesus quer também te ensinar, você tem um estilo de vida diferente que você está vivendo talvez até hoje, quando você entrou por essa porta.
E eu queria aqui dizer algumas coisas, eu não vou pegar em muitas, só poucas, mas talvez as mais essenciais, a meu modo de vista, que é importante que nós tenhamos para que nós possamos dar os nossos primeiros passos como Jesus andou. Irmão, essa vida cristã nossa, ela só tem significado se nós realmente valorizarmos a palavra de Deus e vivermos aquilo que a palavra diz. Senão não tem valor nenhum, né? Senão você está vindo aqui talvez em prol de uma religiosidade. Religiosidade não leva ninguém para o céu, irmão. Em nome de Jesus, que todo espírito de religiosidade que talvez possa estar em alguém na igreja, em nome de Jesus, saia da sua vida. Porque religião não leva você para lugar nenhum. Às vezes, irmão, até separa você de ter uma experiência pessoal e grande com Deus. Que você possa se desprender de toda religiosidade e possa ser um verdadeiro cristão. Sabe como que a Bíblia chama os religiosos da época de Jesus? Que eram as pessoas que viviam em prol de uma religião e em prol de uma doutrina, falavam que viviam, mas não praticavam. Eram os fariseus. Eram os homens que Jesus condenou durante todo o seu ministério. Falavam, viviam, queriam viver a lei, queriam viver aquilo que estava escrito, eram religiosos, estavam sempre nas sinagogas, estavam orando, estavam clamando a Deus, mas o seu estilo de vida era totalmente diferente daquilo que Deus tinha para cada um. Em nome de Jesus, que aqui não possa ter no meio de nós fariseus, irmãos. Que vocês possam ser, em nome de Jesus, verdadeiramente cristãos. E uma das coisas que a vida de Jesus marca, e me marca muito quando eu penso em tudo aquilo que Jesus viveu, foi a humildade, irmão. A humildade de Jesus. Jesus foi uma pessoa extremamente humilde. Irmão, às vezes quando a gente fala a palavra humilde, talvez venha no seu coração, ele é humilde porque ele veio numa manjedoura, porque ele era pobre, porque ele não tinha dinheiro. No vocabulário nosso português, infelizmente, aqui no Brasil, quando a gente fala assim, aquela família ela é humilde, você está se referindo à quantidade de posses que essa família tem. Você não está falando para ela da verdadeira humildade, você está falando assim, aquela pessoa não tem muito dinheiro, ela não tem muita abastança, então ela é uma pessoa, uma família humilde. Mas está errado essa conotação. Na verdade, tem gente que não tem nada de dinheiro e, na verdade, tem um espírito de orgulho nela. E tem gente que tem muito dinheiro e é extremamente humilde. A humildade, segundo o dicionário português, eu fui hoje pesquisar para ver o que o dicionário fala sobre a questão da humildade. Diz assim, segundo o dicionário, o significado da palavra humildade é características de pessoas francas que aceitam a verdade e que têm senso de realidade apurado. Reconhecem os seus erros e acertos com a mesma naturalidade. Não subestimam nem valorizam fatos, pessoas ou a si mesmo. Com a mesma humildade que recebe uma crítica, recebe também um elogio. Em Mateus capítulo 11, 29, diz assim: E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus disse. Irmão, isso é a verdadeira humildade. Quando você consegue reconhecer os seus erros, as suas lutas, você não é perfeito, irmão. Muitas vezes a gente coloca uma carapuça em nós de perfeição, que é mentirosa. Você não é perfeito, você é cheio de defeitos, eu sou cheio de defeitos. Mas tem uma diferença naqueles que são verdadeiramente cristãos. Eles procuram se aperfeiçoar todos os dias, parecendo cada vez mais com Cristo. Cada dia mais, querendo aparecer mais com Jesus, sendo cada dia mais imitadores de Cristo. Mas nós não somos perfeitos. Se você perguntar para a pastora Tuca, ela vai falar para você uma lista grande de defeitos que eu tenho. Eu tenho muito, irmão, muito defeito, mas tem uma diferença. Eu reconheço os meus defeitos e eu tento mudar. Eu sei que Jesus está comigo, mostrando para mim onde que eu tenho que melhorar. E talvez você não tenha tido essa mesma humildade, irmão. Talvez quando alguma pessoa leva uma palavra para você, que tenta tocar no teu coração, às vezes usada por Deus para poder falar algo para você, você já traz isso como uma ofensa, já acha que isso não serve para você. Já cresce dentro de você um espírito de orgulho que impede de você abrir seu ouvido e seu coração para ver que é talvez um homem de Deus, uma pessoa sendo usada por Deus para poder te ensinar uma coisa nova, que com certeza vai trazer coisas boas para a sua vida.
Mas não, a gente veste uma carapuça de perfeição e nós não somos perfeitos. O único que foi perfeito, que pisou nesse mundo, foi Jesus Cristo de Nazaré. Nós todos somos imperfeitos e pecadores. A Bíblia diz assim, se alguém disser que não há pecado nele, ele já é um pecador, porque ele já é um mentiroso. Porque nós todos os dias pecamos. Mas a diferença dos verdadeiros cristãos é que eles querem não continuar nos mesmos erros, querem ter uma mudança de vida. E isso só é possível se você for humilde. Irmão, Jesus foi tão humilde, porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele é Deus, irmão. A Trindade, Deus como um todo, Ele se revela em 3 pessoas para nós: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Deus. Jesus, Ele estava na sua glória. Ele desceu da sua glória, decidiu se esvaziar da sua divindade e vir para esse mundo. Irmão, Ele poderia ter vindo de várias maneiras. Ele poderia ter vindo de uma mulher que talvez tinha um sangue real para que pudesse ser mais fácil a sua vida aqui. Ele poderia ter escolhido um monte de forma e feito de um monte de forma a vinda dele aqui sobre essa terra. E Ele escolheu vir na vida de uma mulher humilde, uma mulher que ela se desprendeu de todas as coisas do mundo e que queria ser usada por Deus, por Maria, que não tinha condição financeira boa, que era uma mulher que tinha poucas posses, uma família que era de poucas posses, e ainda ela foi ter Jesus num lugar onde que ninguém de nós aqui gostaria de ter nascido. Se só tua mãe falasse para você que você nasceu numa manjedoura, num lugar onde tinha animais, porque não tinha lugar para você ficar, talvez você ia ficar com o coração apertado da forma que você nasceu. Talvez tem gente que talvez depois ia ter que ter algumas consultas com um psicólogo, talvez ia ter que fazer cura interior na vida dela pela situação que ela veio a esse mundo. Mas Jesus não, Ele veio com toda simplicidade. A Bíblia diz assim que no nascimento de Jesus, alguns homens viram uma estrela diferente, os reis magos, e eles foram em busca daquele que seria o rei dos reis. E eles foram lá no lugar onde eles imaginavam que estava esse nenê, que era onde? No palácio, irmão, no lugar onde que ele achava que ali poderia ter um rei. Disseram para ele, não tem ninguém nasceu aqui, ninguém de origem daqui do reinado nasceu, que possa justificar a vinda de vocês para cá, mas procurem algum lugar. E eles foram procurar, seguiram a estrela e chegaram na manjedoura, onde eles nunca imaginaram que eles iam encontrar um rei. Mas Jesus foi humilde. Na trajetória de vida de Jesus, Ele foi humilde. A Bíblia diz que Ele não tinha nem um travesseiro para Ele poder escorar a sua cabeça, irmão, não tinha nada. Ele se desprendeu de todas as coisas, de todos os valores desse mundo, para poder fazer aquilo que Deus tinha para Ele como missão. De Ele sendo Deus, Filho, tinha como missão salvar toda a humanidade, levar todas as pessoas a reconhecer o seu sacrifício, para que eu e você pudéssemos ter hoje a certeza da salvação. Ele foi humilde, irmão. Todas as práticas de vida de Jesus foi humilde. Jesus, ele esteve com pessoas, com prostitutas, com mendigos, pessoas que estavam na rua. Ele esteve com pessoas de alto escalão, pessoas com muito dinheiro, com pouco dinheiro. Ele esteve com pessoas sábias, inteligentes, pessoas que eram mestres da época. Ele teve com pessoas ignorantes, que talvez não sabiam nem ler, nem escrever nada, mas ele estava ali, humildemente, ensinando com a mesma vontade e a mesma determinação. Nós, irmãos, infelizmente, tem um ditado que diz assim, que você quer conhecer uma pessoa, dá um pouquinho de poder para ela, daí você vai ver quem ela verdadeiramente é. Infelizmente, irmão, muitas vezes nós somos assim. A gente é orgulhoso pelas coisas que nós temos. E que em nome de Jesus, hoje, você possa ser tomado por um espírito de humildade. Tem um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, 19, que talvez você vai falar assim, nossa, mas isso aí o pastor viajou longe agora. Isso aqui talvez não tenha muito a ver com aquilo que o pastor vai falar, mas irmão, tem. E eu vou explicar para você por quê. Esse texto diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeus, para ganhar os judeus.
para que os debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz de tudo, para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Sabe o que significa isso? Que o apóstolo Paulo, ele olhava as pessoas no mesmo nível, irmão. Se ele ia falar com um cara que era mestre, ele tinha uma postura de mestre, porque ele queria falar com a pessoa com o mesmo nível. Se ele ia falar com uma pessoa que era fraca, talvez uma pessoa que estava passando por uma luta muito grande, talvez querendo desistir de tudo, ele se rebaixava na mesma altura da pessoa para poder falar com a pessoa. No mundo da psicologia, os psicólogos ensinam que toda vez que nós formos ensinar os nossos filhos ou corrigir os nossos filhos, é bom você se ajoelhar para você ficar na mesma altura do seu filho, para você poder falar com ele. Da mesma forma, Jesus pôs em prática, e o apóstolo Paulo pôs em prática também durante sua vida aqui. Ele se fazia das pessoas, ele se colocava no nível das pessoas para poder conversar com ela. Irmão, é diferente, tem pessoas que vai conversar com alguém de posses maior, ele tem uma postura, fica feliz, fica dançando para lá, dançando para cá, para chamar a atenção, para alegar o coração da pessoa, para alisar o ego da pessoa, porque talvez ela tenha alguma coisa para te dar em troca. Mas de repente, quando vai falar com alguém que está lá no nível menor, que está passando por uma luta, que talvez não tem nada de posse para te oferecer, você já vira as costas para ele e não valoriza essas pessoas. Que em nome de Jesus você seja humilde, irmão, que você trate as pessoas por igual. Não importa quem você vai falar, talvez o presidente da república, talvez o gari que todos os dias limpa a sua rua e limpa bem a sua rua, todas as sujeiras que você deixa, ele passa lá e limpa e tira e deixa a sua casa limpa, que faz muito mais para você do que talvez outras pessoas que você está tentando alisar seu ego. Que em nome de Jesus você possa ser humilde. Eu louvo a Deus pela minha família, irmão. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque quando a gente sai de férias no final do ano, toda vez é assim, a Vera está aqui e ela é testemunha disso. As pessoas que são nossos amigos, quando a gente está num hotel, em algum lugar, ou é a pessoa que está servindo a gente, é o garçom, é a pessoa que é guarda, é a pessoa que está na recepção. Eu tenho dificuldade, às vezes, de fazer relacionamento com outras pessoas que também estão com a gente, que estão passando as férias conosco, estão no mesmo propósito de descansar um pouco, mas eu tenho a alegria de estar com... Tem um garçom que no último lugar que nós fomos, no segundo ano que nós fomos lá, na hora que ele olhou para a gente, ele já se lembrou da gente, irmão. Porque nós nos tornamos amigos. Na hora que eu fui embora do hotel, eu fui lá, dei um presente para ele. Fui lá, peguei um livro que eu tinha lido durante as férias, que gostei muito, dei uma dedicatória para ele, dei para ele. Ele foi uma pessoa que foi meu amigo durante minha estadia lá. E ele era o garçom que nos servia. Irmão, o melhor amigo meu no Banco Itaú, sabe quem que é? Não é o gerente, que eu nem conheço ele direito. Mas sabe quem que é? Seu Jair, que talvez algumas pessoas aqui conhecem. Seu Jair, que fica do lado do estacionamento do Itaú, controlando os carros que entram e que saem. Esses dias eu fui com o Pedro lá, meu filho, e fiquei conversando com ele um tempão, com o seu Jair, eu sei que ele gosta de bola, então eu fiquei falando para ele de bola, os resultados do jogo, e o Pedro comigo. Daí na hora que eu entrei no banco, o Pedro falou assim: ué pai, você conhece ele? Eu falei: filho, ele é meu amigo. É o seu Jair, que eu conheci ali no estacionamento. Irmão, eu tenho aprendido isso com Jesus, e Jesus tem me recompensado muito com amizades verdadeiras, irmão. Que em nome de Jesus você possa ser humilde dessa forma, que você possa tratar as pessoas por igual, que você possa amar as pessoas por igual, independente do que as pessoas têm para te oferecer, independente do que as pessoas fizeram na tua vida, seja humilde, faça como Jesus fez, siga os passos de Jesus para que você possa ser verdadeiramente feliz. Olha só o que esse texto diz, não sei se você prestou atenção na hora que eu li ele, mas olha só o que diz em Mateus 11, 29, olha só. E aprendeis de mim, Jesus falando, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus está falando, se você for humilde, se você for manso em falar com as pessoas, em agir com as pessoas, você vai ter uma bênção na sua vida, você vai encontrar descanso para a sua alma, você vai ter paz, irmão. Porque uma pessoa que não tem descanso na sua alma é uma pessoa perturbada, uma pessoa triste,
uma pessoa que só vê problema, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não vê alegria em nada, uma pessoa que vive murmurando, reclamando. Se você quer ter descanso para a tua alma, seja manso e humilde de coração. Está aqui nesse verso escondido, que não está nem escondido, está claro, irmão, mas a gente passa os nossos olhos, e muitas vezes a gente não dá a conotação certa para o texto, e a gente, parece que o diabo coloca alguma coisinha assim, para a gente não entender o texto, ou não gravar aquilo, e não tirar proveito dele, e está claro. Você quer ter uma vida de paz? Então aqui, ó, manso e humilde, irmão. Em nome de Jesus, você não é perfeito. Reconheça seus erros. Reconheça onde você errou. Você errou, irmão, errei. Então eu estou aqui para pedir perdão porque eu errei. E eu queria daqui para frente consertar com você. Fez alguma coisa lá no seu trabalho? Assuma que você fez de errado. Você não é perfeito. Ninguém vai ficar bravo com você se você realmente assumir o seu erro. Irmão, eu nunca vi na empresa que eu trabalhei, nunca vi ninguém, mas ninguém mesmo, pagar por algum conserto, pagar por alguma coisa que quebrou, se a pessoa chegou e falou, ó, eu estava mexendo, tentei fazer uma coisa que eu achei que era certo, mas acabei errando e quebrou isso aqui. Aí você vê se vai descontar do meu salário. Eu nunca vi ninguém ter o desconto na folha dele por isso. Agora eu já vi, quando descobriu o que tinha feito, e a pessoa não contou, daí outros contaram, daí eu já vi bem nítido na folha de pagamento dele o descontaram dele. Você ser humilde, irmão, você ser verdadeiro, só tem coisas boas para acrescentar na sua vida. Aprenda com Jesus, ande nos passos de Jesus. Jesus era simples, ele é humilde, ele era manso de coração. Você também pode ser. Outra coisa que marca muito para mim a vida de Jesus, era que Jesus acreditava no ser humano, irmão. Jesus acreditava. Jesus acreditava na criatura que ele fez junto com o Pai e o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que no início de Gênesis, diz assim que Deus falava assim, ó, façamos o homem à imagem e semelhança, façamos. Ou seja, ele não estava sozinho, a trindade inteira estava ali. E a trindade, que era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus estava presente naquilo ali, e Jesus acredita na criatura que eles fizeram. Ele acredita em mim e acredita em você. Irmão, tem muita gente que deixou de acreditar nas pessoas. Às vezes, irmão, eu vejo pessoas que passaram pela casa de recuperação, que tiveram sua mudança de vida muito grande, tiveram sua vida transformada. E quando às vezes ela encontra com algumas pessoas do mundo, a pessoa começa a falar para ele assim, isso aí é por pouco tempo, não vai dar em nada, porque não acredita. A pessoa não consegue acreditar mais que uma outra pessoa pode ter uma segunda, uma terceira, uma quarta chance, se regenerar e ter uma vida transformada de novo. Jesus nunca deixou de acreditar nas pessoas, nunca. Todas as pessoas que chegaram a Jesus, independente do pecado dela, do que ela tinha feito, Jesus abriu as portas, abriu a mão e ele acudiu, deu tudo dele para que essa pessoa pudesse ter uma vida diferente, uma vida transformada. E da mesma forma nós temos que aprender, você precisa acreditar no ser humano, irmão. Jesus, conta a Bíblia que Jesus um dia, ele estava passando por um lugar, e tinha um homem chamado Zaqueu. Talvez você já ouviu essa história de Zaqueu, mas talvez eu queria dar alguns detalhes que talvez você nunca ouviu. Zaqueu, ele também era um judeu. Ele também pertencia ao povo, ele não era romano, ele vivia naquele lugar. E Zaqueu, ele tinha uma função muito delicada, porque ele tinha escolhido de ser cobrador de impostos, só que ele era cobrador de impostos para o Império Romano. Ou seja, para todo mundo que vivia naquele lugar, ele era um traidor, porque ele tinha deixado de ajudar as pessoas e se aliou ao inimigo, que era o Império Romano, que colocava um jugo muito forte na vida deles. E ele não era simplesmente um cobrador de impostos, que naquela época era ferro e fogo, irmão. Não é igual hoje. Hoje é difícil. Um cobrador de impostos vai atrás de você já escuta bastante coisa. Naquela época, eles, além de pegar aquilo que era por lei, ainda ele roubava você e pegava muitas coisas para o deleite próprio. Mas ele ainda não era simplesmente um cobrador. A Bíblia diz assim que ele era chefe, irmão. Ele tinha 3 pessoas que liderava toda a coleta de impostos da região, ele era uma dessas pessoas, ele era chefe da coleta de impostos. Ninguém gostava dele, um homem rico que fez uma fortuna roubando as pessoas, um homem extremamente rico.
E esse homem, ele vindo que Jesus estava, uma multidão seguia Jesus, e Jesus iria passar perto dele, ele queria ver, bem vestido, com uma roupa boa, porque ele era rico, e de repente ele não conseguia enxergar, porque ninguém dava lugar para ele, nem ia dar, irmão, porque ele era mal visto por todas aquelas pessoas que estavam ali querendo ver Jesus, ninguém respeitava ele. Daí diz a Bíblia que ele subiu lá num pé de árvore lá, e ficou da árvore querendo avistar Jesus. Jesus, vendo aquela atitude, ele desviou seu caminho e foi em direção a ele. Irmão, pensa em mim, o que as pessoas, o que a multidão murmurou naquele momento. Eu tenho certeza que as pessoas começaram a pensar assim: agora eu quero ver, o profeta vai descascar ele, vai desmascarar e vai envergonhar ele na frente da multidão. Eu tenho certeza que tinha neguinho lá, que estava pulando de alegria quando Jesus se desviou e foi em direção de Zaqueu. Falou assim: agora ele vai ver quem ele realmente é, agora nós vamos acabar com ele, ele vai falar tudo que precisa, tudo que está aqui na nossa garganta aqui, agora Jesus vai falar para ele. E quando Jesus chega perto dele, Jesus só diz assim para ele: convém que você desce aí depressa, porque convém eu passar hoje à noite na sua casa. Irmão, o queixo das pessoas caiu, porque todo mundo, a expectativa de todo mundo foi frustrado. No lugar dele repreender aquele homem, ele pegou, começou a amar aquele homem, e ele queria passar mais tempo com aquele homem, porque era durante a noite, era durante o dia que ele ia passar na casa desse homem, que ele teria tempo para poder ministrar na vida dele, porque Jesus sabia o tanto que ele precisava ser ministrado, porque Jesus amou ele, irmão. Enquanto a multidão odiou, Jesus amou, porque Jesus acredita no ser humano. E a Bíblia diz assim: quando chegou no outro dia, Zaqueu abriu seu coração, e Jesus fez uma limpa na vida dele tão grande, que ele deu metade dos seus bens para os pobres, e todas as pessoas que ele trouxe alguma lesão, que ele maltratou, que ele roubou, ele iria indenizar ele em dobro, ia dar 2 vezes mais para essas pessoas daquilo que ele pegou. Ele aceitou o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador. Em outros textos da Bíblia, em outras histórias que você sabe também, Jesus esteve com a prostituta, defendeu a prostituta, não defendeu o pecado, mas defendeu o ser humano, porque ele acredita no ser humano. Os fariseus da época, eles queriam jogar pedra nessa prostituta. Por quê? Porque para eles ela não tinha mais perdão. Já era, ela ia ser sempre prostituta, não ia mudar mais, ela ia ser uma adúltera, ela não ia ter valor nenhum para a humanidade. E a lei mandava apedrejar, então vamos jogar pedra. Jesus diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus olhou para ela e falou assim: você teve uma oportunidade agora, mude o seu jeito de viver, vai e não peca mais. Porque Jesus acreditava no ser humano, irmão. E outra vez, ele estava passando uma multidão, e tinha um ceguinho que gritava a ele: Jesus, tenha piedade de mim, Jesus, tenha piedade de mim. Jesus parou, e pediu para que a multidão trouxesse esse homem, que era mendigo, que estava na rua, que era cego, que não tinha nada, não tinha valor nenhum para a sociedade. Hoje ainda cego tem alguns privilégios, né? Hoje cego consegue trabalhar, consegue ter uma vida até mais ou menos normal. Naquela época, cego, a única coisa que ele poderia fazer é ficar nas esquinas pedindo esmola, irmão, e viver da compaixão de outras pessoas, de dó. Mas não, Jesus chama esse homem, dá toda a importância para ele e faz uma cura grandiosa. Talvez veio na sua mente, ele curou a visão desse homem, desse cego, que ele era cego. Não, irmão, ele curou a alma desse homem, ele deu a salvação para ele, e ainda de crédito ainda a mais, deu para ele voltar a enxergar, porque ele acredita no ser humano. Você tem acreditado no ser humano, irmão? Você, quando tem encontrado com pessoas que talvez te fizeram mal, que te fizeram alguma coisa ruim, ou talvez pessoas que para a sociedade não têm valor nenhum, será que você tem realmente acreditado que as pessoas possam se transformar? Propositamente, eu pedi para todo mundo da Casa de Recuperação viesse aqui. E uma cena me marcou bem forte. O Marcelo trouxe sua filhinha aqui, junto com ele. Irmão, transformou a vida dele. Está sendo fácil para ele? Não está. Para qualquer menino que estava aqui, qualquer um deles que estavam aqui, se você perguntar, a vida está boa, está tranquila? Não, porque é bíblico, irmão. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Mas tem uma diferença, todos estão lutando, todos estão tendo todos os dias vitórias e prosseguindo para o alvo que é Jesus. Estão vencendo todo dia vem problema, vem luta, mas está vencendo, conseguiram mudar as suas vidas, irmão, porque pessoas acreditaram nelas, porque pessoas acreditaram que eles poderiam ser pessoas diferentes do que eles eram quando eles entraram na casa de recuperação. Irmão, a gente tem que acreditar nas pessoas. Pessoas erram uma vez, pessoas erram 2 vezes, erram 3 vezes, mas nós temos que acreditar que essas pessoas, um dia, elas vão entender e vão conseguir ser pessoas melhores do que elas têm sido. Se bater um morador de rua na sua casa, irmão, no lugar de você discriminar ele, ame-o. Talvez você não tenha nada para dar para ele, mas pelo menos um prato de comida você tem. Talvez você não tenha nada, nem um prato de comida, mas uma palavra para abençoar a vida dele, você tem. Talvez se outras pessoas te cercar ou for atrás de você, que você sabe que é uma pessoa, que tem um mau testemunho, irmão, recebe. Dá uma palavra para essa pessoa, acredita que ela possa ter uma vida transformada, acredita que ela possa mudar a sua vida. O milagre de mudança estava aqui em cima, vocês puderam ver com seus olhos. Acredite no ser humano, assim como Jesus também acreditou. Em nome de Jesus. Acredite, irmão. Outra característica de Jesus, que talvez é a mais marcante de Jesus, que é a última que eu vou falar, é o perdão, irmão. Não tem algo maior de Jesus, da característica de Jesus, do que o perdão. Jesus tem um momento da crucificação de Jesus que marcou muito a minha vida. E toda vez que eu leio e eu vejo, assisto algum filme que mostra representando Jesus indo para a cruz, é o que mais mexe comigo. Sabe qual é? A hora que Jesus olha para o céu e diz assim, ó, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Irmão, olha o momento que ele estava vivendo. Pessoas cuspindo nele, pessoas jogando chicote nele, pessoas colocando a coroa de espinhos, cravando nele, na sua cabeça, aqueles espinhos que perfuraram o seu crânio, pregando a sua mão com aqueles pregos. O chicote tinha um negocinho de ferro na ponta, que toda vez que eles jogavam o chicote, quando eles puxavam, ele vinha rasgando a carne. E Jesus levou várias chicotadas daquela atrás das suas costas, no seu corpo inteiro, ficou inteiro marcado, ficou assim, com um estado, irmão, que não dá para a gente imaginar com os nossos olhos humanos, aquela dor e aquele momento que Jesus estava vivendo. E nesse momento, no auge do seu sofrimento, Jesus faz um pedido para Deus Pai. Ele faz o seguinte pedido: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Irmão, é a maior lição de Jesus para as nossas vidas, nós perdoarmos as pessoas, nós perdoarmos aquele que tem ofendido a nós. Na sexta-feira, durante a ministração lá na casa de recuperação, a gente falou bastante sobre perdão. E eu falo uma coisa que é verdade, tem muita gente, quem aqui já orou a oração do Pai Nosso? Levanta a mão quem já orou, uma vez na vida você fez a oração do Pai Nosso. Irmão, tem um momento da oração do Pai Nosso que você fala assim, ó, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Se você não tem uma vida de perdão verdadeira, você está trazendo maldição para a sua vida. Você está falando assim, em outras palavras, Deus, você perdoa da mesma forma que eu estou perdoando. Se você não está perdoando, você está falando assim, ó, Deus não me perdoa, porque eu tenho um coração duro e eu não vou perdoar ninguém. Você está trazendo maldição. E outra, a falta de perdão de Deus na sua vida é acúmulo de pecado em você. E o acúmulo de pecado em você te afasta da presença de Deus. Irmão, para você refletir nessa noite, talvez você tenha um vazio muito grande dentro de você. E talvez você venha para a igreja aqui, falando assim, eu vou na igreja, mas parece que, num momento, até eu sinto algo diferente, parece que alguma coisa mexe em mim, eu até sinto algo diferente. Mas parece que na segunda-feira eu já estou um vazio tão grande dentro de mim, parece que aquilo que o pastor falou já não fez efeito em mim. Sabe o que é, irmão? É porque você está longe de Deus. Sabe por quê? Porque os seus pecados, por mais que você tenha entregue nas mãos do Senhor Jesus, não estão sendo perdoados. Por quê, pastor? Porque você não tem perdoado o seu próximo.
Na vigília, nós começamos a vigília nesse final de semana, nós tivemos um tempão de perdão, sabe por quê? Muita gente, um pedindo perdão para o outro, entregando perdão, liberando perdão para Deus, para pessoas que não estavam ali, porque Deus falou muito grande ao nosso coração, que não adiantava nada a gente continuar orando 4 horas, e até 1h30 da manhã orando, sem que nós tivéssemos perdoado aquelas pessoas que nos ofenderam. A gente ia ficar 4 horas em vão naquele lugar, porque nossas orações não seriam atendidas. Irmão, talvez esse grande vazio que você tem dentro de você, é simplesmente porque você não tem conseguido perdoar aquele que te feriu, e aquele que te ofendeu. Jesus, ele zerou a sua conta com todos, ele liberou perdão para todo mundo, ele não feriu ninguém, ele não fez mal para ninguém. A Bíblia diz assim que ele foi o cordeiro imaculado, ele não teve mancha nenhuma, ele não teve nada que pudesse apontar para ele, nenhuma reputação errada dele, nada, ele foi perfeito, desde o dia que ele nasceu até o dia que ele foi crucificado, sem pecado nenhum. E mesmo assim, ele recebendo tanta coisa ruim das pessoas, ele pega, levanta seus olhos e pede para o Pai perdoar os pecados de todo mundo. Irmão, que em nome de Jesus, que nessa noite você possa liberar perdão. Em nome de Jesus, siga os passos de Jesus, que você possa ser humilde, que você possa acreditar nas pessoas, que você possa viver o verdadeiro evangelho, que você possa colocar em prática aquilo que você tem aprendido. Se você é um verdadeiro cristão, ande conforme Jesus andou, irmão. Que o teu discurso não fique simplesmente em palavras, mas fique em atitude. E talvez algumas atitudes que você tem que fazer nessa noite é deixar de ser orgulhoso. Talvez algumas atitudes que você tem que fazer nessa noite é começar a acreditar nas pessoas. É acreditar que as pessoas podem dar certo, que as pessoas elas têm oportunidade de dar certo, que as pessoas podem mudar o seu estilo de vida. E talvez o que está cobrando, o que está pesando você nessa noite é a falta de perdão. E hoje você tem a chance de liberar perdão, irmão. Nós vamos vir para a mesa do Senhor, e a Bíblia diz assim, que maldito é aquele que come aqui da mesa indignamente, ou seja, está com uma carga grande. A Bíblia diz para nós examinarmos a nossa vida, nós temos um momento de examinarmos, para que nós pudéssemos vir aqui participar da mesa, e hoje é dia de ceia, a gente precisa pensar um pouquinho. E talvez, irmão, o que está pesando em você, o que está te segurando na tua vida espiritual, o que tem amarrado você para que você não seja um grande vencedor, para que você possa experimentar de coisas grandiosas que Deus tem para te entregar, talvez é a falta de perdão. Está faltando você liberar perdão. Ou talvez você pedir perdão por alguém que você fez alguma coisa errada. Não é simplesmente você perdoar aquela pessoa, mas também você também precisa pedir perdão para as pessoas. Mas pastor, aquela pessoa fez tanta coisa para mim, ela fez aquilo, a isso, e aquilo me feriu muito o coração. Você não tem ideia daquilo que eu sinto por essa pessoa, é muito grande. Irmão, sabe o que é perdão? É algo que você dá que a outra pessoa não merece. Quando você perdoa alguém, não significa que você está recebendo alguma coisa. A pessoa está zerando a conta com aquela pessoa. O perdão, você está perdoando, alguém te deve R$1.000. Você perdoou essa pessoa dessa dívida de R$1.000, significa que essa pessoa não te deve mais. Você perdoou, você cancelou a dívida. Se você está hoje esperando assim, não, se aquela pessoa vir conversar comigo, se aquela pessoa vir pedir perdão para mim, se aquela pessoa ela vir e conversar comigo, daí eu vou perdoar ela. Daí você está errado, meu irmão. Porque daí você está querendo uma recompensa, você está querendo algo em troca pelo seu perdão. E perdão é de graça. Então, que em nome de Jesus você possa refletir sobre isso nessa noite. Eu queria que você se levantasse para a gente orar. O Ministério de Louvor vai vir aqui tocar uma música, irmão, e a gente vai ter um momento de oração. Tem uma frase do Dr. Augusto Cury, que ele é um médico psiquiatra, eu acho que várias pessoas aqui conhecem, talvez já até leram livros dele. Todos os livros dele são best-seller, ele vende muito, milhões de livros. E tem uma frase num livro dele que ele diz assim, ó: os inimigos que não perdoamos dormirão na nossa cama e perturbarão os nossos sonhos. Tem outra frase que ele disse em outro livro dele, que diz assim, ó: sem o perdão, o monstro do passado eclodirá em seu presente e vai controlar o seu futuro. Olha só, irmão,
frases profundas com relação ao perdão, um homem usado por Deus. Que em nome de Jesus você possa se libertar nessa noite, que você não leve para a sua cama o peso de não liberar o perdão, talvez de pessoas que você fez inimigas de você, porque a pessoa falhou com você, e que são pessoas imperfeitas como você também é. Em que nome de Jesus, nessa noite, que Deus possa tocar no seu coração, para que você possa pedir perdão. Talvez, irmão, pessoas que estão aqui neste lugar, talvez pessoas que estão longe, talvez pessoas que não estão vivos, mas até hoje tem ferido o teu coração. Talvez um pai, talvez uma mãe que te ofendeu no passado, que nem tem vivo, não estão mais, mas que te deram uma educação forte, talvez até sofreu algum abuso de algum parente, de alguma pessoa, talvez até que marcaram a tua infância, marcaram a sua vida. E você poderá ter hoje você tem a chance de ter duas escolhas: continuar com esse peso dentro de você, longe da presença de Deus, porque não tem como Deus agir na sua vida com a falta de perdão, ou você se liberar de tudo isso, entregar a sua vida para Jesus, pedir perdão, liberar perdão para essa pessoa que você ofendeu ou que te ofendeu, e você começar uma vida mais leve, irmão. Você vai ver que o fardo vai ser diferente. Eu estava contando para os meninos ontem, na sexta-feira, perdão, que eu estava aqui, eu vim aqui durante essa semana, e eu liguei para uma pessoa que eu estava com um coração bem pesado com ele, e eu tive uns 40 minutos com ele no telefone, irmão, e eu não fiz nada para ele me prejudicou em bastante coisa. Irmão, quando eu conversei com ele, eu comecei a me compadecer com ele, e a gente teve um quebrantamento tão forte no telefone, não foi nem pessoalmente, irmão. E eu fui almoçar em minha casa com um coração diferente, coração leve, irmão. Parece que um peso grande que estava sobre a minha vida foi retirado assim com a mão. Parece que não foi, porque todo o peso que estava em cima dessa falta de perdão, segurando as bênçãos de Deus na minha vida, estava me prendendo. E de repente veio uma mão, tirou tudo aquilo, porque eu tive uma atitude de pedir perdão, de liberar perdão para aquela pessoa. E hoje eu tenho certeza, a Bíblia diz assim, que é nos momentos de angústia que se faz um irmão. Talvez essa pessoa que você tem uma angústia, tem uma tristeza com ela, se você liberar perdão, se você pedir perdão a ela, ele vai se transformar no seu melhor amigo nessa noite. Eu creio nisso, irmão. E eu queria que você fechasse seus olhos para a gente orar. Lucas, abaixa um pouquinho só a luz aqui na frente. Irmão, em nome de Jesus, não fique preocupado com as coisas lá fora, as crianças estão bem cuidadas. Tem um tempo você e Deus agora, em nome de Jesus. Nesse momento da oração, por muitas vezes, o diabo quer tirar a sua distração. Ele quer dar distração para você. Ele quer te prejudicar nesse momento para que você não seja abençoado. Irmão, esse é o momento agora de você com Deus, você se consertar com Ele. Na hora que a gente for ministrar a ceia, para aquelas pessoas que vão participar ou não, mas tem algo importante na ceia que diz assim: quando Jesus foi ministrar o cálice, foi ministrar o vinho que simbolizava o sangue, ele diz assim, ó: esse é a nova aliança do meu sangue, ou seja, fazer isso em memória de mim. Então hoje é dia de nós nos aliançarmos novamente com Jesus. Talvez na sua carreira cristã, irmão, essa aliança foi quebrada por várias vezes. Talvez hoje você veio aqui com a aliança quebrada, porque faltou fé para você, faltou você acreditar que Deus poderia mudar a sua vida, e essa aliança está rompida. Mas hoje é dia de você renovar essa aliança. Em nome de Jesus, entregue, irmão. Se tem algo que está te segurando, ouça a voz do Senhor nessa noite, não escute o diabo. Que todo espírito de orgulho que talvez está sobre a sua vida, que saia da sua vida em nome de Jesus. Que você possa ser livre para perdoar, que você seja livre para poder andar nos passos de Jesus, que você possa ser livre para poder caminhar como Jesus caminhou, que você possa amar o seu próximo, que você possa amar as pessoas, que você possa acreditar nas pessoas, que você possa viver o verdadeiro evangelho nessa noite. Olha ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos uma canção, você vai orar agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos, não olhe para quem está à tua direita, à tua esquerda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus